o senhor falava que a Live Paraná também faz curso sobre rádio amador. Como que funciona esses cursos, presidente? Olha, o curso de rádio amador, a pessoa precisa estudar legislação, técnica e ética, radioeletricidade e o código Morse, que é a telegrafia. Então, o radioamador são 3 classes. Classe C, classe B, classe A. Para ele ingressar, ele pode ingressar na classe C ou na classe B. Ele não pode entrar direto na classe A. Então, se ele quer ingressar na classe C, que é mais fácil de ingressar, tem menos coisas para estudar, aí ele vai ser mais limitado. Não é todas as faixas que ele pode falar. O classe C existe as faixas onde ele pode ir e o limite também de potência. O classe C ele pode usar até 100 watts de potência. Já o classe B e o classe A pode usar até 1000 watts de potência. Então, se ele quer ingressar na classe C para ser mais fácil, mais simples, aí ele vai estudar legislação e técnica e ética. Aí vai cair 20 perguntas para ele de legislação, ele vai precisar acertar no dia da prova pelo mínimo 14. E 20 perguntas de técnica e ética, ele vai precisar acertar também no pelo mínimo 14, que vai dar 70%. Ele acertou isso aí, ele entra na classe C. Agora, se ele quer ser B, não, eu quero ingressar na classe B. Aí ele vai ter que estudar legislação, ética, radioeletricidade, ele tem que ter um conhecimento básico de radioeletricidade, como é que funciona a antena, como é que funciona a eletricidade, coisinha mínima, né? Não é difícil não. E ele tem que aprender também o código Morse, ele tem que aprender a transmitir e receber em telegrafia. Até depois, se houver um espaço, nós vamos mostrar o que é a telegrafia e como é que o cidadão faz para ele chegar na classe B. Presidente, para quem quiser fazer esses cursos, como que pode fazer? Entra em contato com vocês? Como que faz? Entra em contato com a Live do Paraná. Aí, vamos dizer, se o cidadão é da capital, da região metropolitana, ele entra em contato, ele vai ter um suporte aqui na Lab. Se ele é do interior, a gente pode mandar para ele uma apostila, pode dar o suporte. Ou mesmo lá no interior, nós temos nas principais cidades um representante da Labre, que a gente pode encaminhar esse representante até ele, tirar todas as dúvidas, explicar para ele tudo o que ele precisa. E como fazer a prova do COER? Quais são os assuntos que caem nessa prova? O que vem a ser também o COER? O COER é o certificado de operador de estação de rádio amador. Então, o cidadão, quando ele passou na prova, ele adquire um COER, que é o certificado. Com esse COER é que ele consegue pegar a licença, né? Então, como eu falei, o COER tem o COER de classe C, classe B e classe A. Aí, se ele quer pegar o classe C, vai estudar a legislação e a ética, B vai estudar as outras matérias. Agora, eu esqueci de falar antes sobre o classe A. O classe A ele tem que ficar 1 ano na classe B. Então, ele tem que ser um radioamador classe B. Aí, quando ele tem 1 ano de classe B, aí ele tem o direito de fazer prova para classe A. Antes, ele não pode fazer para classe A. Primeiro, ele tem que ficar 1 ano. Outra coisa que é bom lembrar aos ouvintes, os que estão nos assistindo, que o radioamador ele pode iniciar com 10 anos de idade. Até um adolescente que quer ser um radioamador, ele tendo 10 anos com a assinatura do pai, ele pode ingressar. Só que ele não vai ingressar na classe B nem na classe A. Ele vai ingressar na primeira classe, que é a classe C. Aí ele ficando 2 anos de classe C, ele é menor, com a assinatura do pai, ele pode fazer promoção de classe para a classe B, sendo menor. E depois ele pode ir para a classe A depois de 1 ano da B. Presidente Labrati, aproximadamente quantos radioamadores tem hoje no Brasil, Estados Unidos e no Japão? Bom, no Brasil, hoje nós estamos com aproximadamente 32 mil radioamadores. Nos Estados Unidos, nós já estamos passando de 700 mil radioamadores. E no Japão, tem 1.300.000 radioamadores. Que o Japão, eu acredito que é um dos países que mais tem radioamador do mundo. E por que fala radioamador? Radioamador... O radioamador dá uma impressão que é aquela pessoa assim que está, como é que eu vou dizer, aprendendo, não sabe direito ainda, né? Outros falam que o radioamador é aquele que ama, aquele que tem amor ao radioamadorismo se torna assim um radioamador. Presidente Labrati, como que você começou nesse trabalho do radioamadorismo? Bom, essa é uma história já mais longa, né? Que eu acho que eu já tinha no sangue, na veia, a radiofrequência, né? Eu sempre gostei da comunicação através do rádio e eu não tinha nenhum conhecimento, não sabia de nada. E quando foi um dia, eu estava no escritório de uma empresa e tinha um jornal. Eu estava lendo a matéria do jornal e achei exatamente uma matéria de radioamadorismo. Aí eu comecei a ler, parece que aquilo me chamou a atenção, né? E veio aquele desejo forte de me tornar um radioamador, mas eu não sabia
aonde que eu ia recorrer, a quem que eu ia perguntar. E então eu tive um pouquinho de dificuldade. Inclusive eu ingressei antes de ser radioamador como rádio cidadão. Aí ingressei como rádio cidadão e depois de rádio cidadão aí eu conheci um amigo que era radioamador e aí ele que me deu suporte, inclusive ele me deu uma apostila, levou a apostila para mim lá em casa. Aí eu comecei a estudar, falei, é esse o caminho que eu quero, né? E me apaixonei pela radiocomunicação e estou até hoje aí. E o que vem a ser o código Morse? Me corrija se eu estiver errado, aquele negocinho que você vê em filme, tec, 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 seria isso? Isso, o código Morse é transmissão e recepção em telegrafia, né? É através de sinais, né? Aquele sinal que vai dizer pipá, pá, pipipi, né? Assim por diante. Então o radioamador que estuda isso aqui, ele passa a entender através do sinal, do código. Conforme o que ele ouve, ele já sabe que letra que é, ele vai escrevendo a mensagem. E antigamente, quando não existia telefone, a principal comunicação seria código Morse, telegrafia. Telegrafia. Antigamente, inclusive, os bancos tinha o radiotelegrafista, que passava as mensagens, ordem de pagamento, era tudo feito através do CW. A polícia militar usava isso aí, os correios, toda a mensagem era através do CW, né, que é a internet de hoje. Hoje o povão foi para a internet, mas mesmo assim o CW não parou, o CW não caiu. Ele é utilizado pelos radioamadores, é utilizado ainda por, acredito que Marinha, Exército Brasileiro ainda usa o CW, e até porque a radiocomunicação ela é muito importante, que se der uma pane, der algum problema, nós podemos ficar sem internet, nós podemos ficar sem o telefone, e sem a radiocomunicação nós não vamos ficar. Aí o pessoal usa o CW porque o CW você consegue transmitir com menos potência e mais longe. E mesmo que a propagação não esteja muito boa, às vezes a propagação está com um pouco de ruído, no CW é melhor de interpretar. Presidente Lavorati, o Brasil mantém alguns acordos com alguns países. Como funciona esse acordo entre o Brasil e os outros países através dos rádios amadores? Esse acordo é muito fácil. Eu sou radioamador brasileiro, por exemplo, eu vou na Espanha, que é um outro país, e me apresento lá como radioamador. Aí, já que existe o acordo, eles sabem que eu realmente sou radioamador brasileiro e vão me liberar para mim uma licença naquele país também, para mim se tornar um radioamador lá, para mim fazer uso da radiocomunicação naquele país. Presidente Lavorati, eu gostaria que o senhor mostrasse aos nossos telespectadores a sala dos troféus da Alabre e também o radinho. É o nome certo falar radinho ou não? É um rádio, um equipamento, um transceptor, né? Nós mostramos com muito prazer ali. Vamos lá conhecer? Vamos então conhecer aqui a sala dos troféus da Alabre Paraná e também conhecer o famoso radinho. Eu estou aqui ao lado com o nosso presidente aqui. E, presidente, vamos começar mostrando para o telespectador como funciona o radinho? Isso, esse aqui é um rádio, é um simples rádio, é apenas um rádio que vai em uma faixa só, que é somente a faixa de 2 metros, e em FM, né? Vamos ver se nós escutamos alguém nesta frequência. Atento chamado geral, Papa Yankee 5, Bravo Tango, que chama. Alguém na frequência, levante o dedo. Boa tarde. Boa tarde, Papa Yankee 5, Romeu. Ok, muito boa tarde. Está aí só fazendo a demonstração pública aí. Obrigado aí pelo boa tarde do meu amigo aí. É Papa Yankee 5, Bravo Tango, que fica por aqui. Então esse aqui é apenas um rádio que transmite em uma faixa só, como disse, em FM, né? Ele alcança cerca de 100 km em roda, a gente consegue estabelecer contato tranquilamente. E os troféus, temos poucos troféus aí, né? Não são muitos, né? Por exemplo, esse troféu aqui foi um troféu que nós tiramos 3º lugar, né? Esse troféu. Já esse outro aqui nós pegamos o ano passado, 1º lugar no CVA, né? Que é o concurso brasileiro. Esse é um concurso organizado pela Escola de Comunicação do Exército Brasileiro. A gente conseguiu pegar o 1º lugar aí. Presidente Lavorati, quem quiser entrar em contato, qual é o endereço da Alabre? Nós estamos aqui no edifício Asa, telefone, e-mail para o nosso público telespectador. Ok, o telefone é 41 DDD 3224 4996 e o site, né, www.labre-pr.org.br. E estamos no edifício Asa, bem aqui no coração de Curitiba, é bem fácil de encontrar. Encontrou o edifício Asa, estamos no 3º andar. E o senhor também falou dos cursos, que nós vamos mostrar agora também no nosso programa, os cursos que a Alabre dá, né? Isso, nós já vamos mostrar um pouco sobre a aula de CW, de telegrafia.